Hostcast, o podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet. Hostcast. Apresentação: Cauê Linden e Gustavo Guanabara. Olá, estamos de volta, o Hostcast está de volta. O meu nome é Gustavo Guanabara. Meu nome é Cauê Linden. O meu é Elisane Monteiro. E a gente veio aqui para falar sobre hospedagem mais uma vez, só que dessa vez a gente vai falar sobre Cloud Computing. Você já deve ter ouvido falar muito em Cloud Computing, o que são os modelos, né? Muita gente falando sobre esse tipo de tecnologia, e nós vamos explicar qual é a visão do Cloud Computing para uma empresa de hospedagem. Isso tudo logo em seguida. Então, na verdade, esse Hostcast é uma reedição, né, Cauê? É uma reedição de um podcast que a gente fez no início do Hostcast, 2012, que falava sobre os tipos de hospedagem, os tipos de infraestrutura que são oferecidas para quem quer botar alguma coisa na internet. Mas a gente tá reeditando por quê? Porque nós erramos? Tava errado na época? Digamos que agora a gente está mais novo, aí que a gente tem novos recursos mais poderosos. O mercado muda, né? Por exemplo, como é que você carregava, Lili, um arquivo para um lado e para o outro antigamente? Como na pasta. Bem antigamente mesmo, né? Bem antigamente. Eu usei muito disquete. Pendrive, disquete, CD. Aí depois a gente começou a utilizar o quê? Um Dropbox. As coisas evoluem. A gente hospedava de um jeito e hoje a gente hospeda de outro. É, normal. Tem uma evolução gradual aí. Aconteceu muita coisa no mercado de hospedagem nos últimos anos. O Cloud Computing virou uma febre. Verdade. E a gente vai conversar um pouco agora, não de repente sobre os tipos de hospedagem, mas talvez sobre os tipos de Cloud Computing. Exatamente. Porque na verdade hoje tudo pode ser dito que está na nuvem. A internet virou um sinônimo da nuvem. Como que os provedores, as empresas de infraestrutura estão oferecendo ferramentas técnicas para oferecer desempenho para site, arquitetura de vídeo, streaming, você vê Netflix. As necessidades mudaram. Outra coisa, a gente via televisão, cara. Eu tinha que ver o programa que eu queria, na hora que a TV queria que eu visse isso. Mas agora a gente pode ver sob demanda, YouTube. Ainda é muito no início. A gente está agora em início de 2014, mas muita coisa ainda vai rolar mais pra frente aí. Guanabara, sabe o que eu tava pensando? O pessoal que tá escutando deve estar querendo fazer pergunta, não? É, né? E a gente não tá escutando, né? É engraçado que as pessoas escutam a gente e a gente não escuta eles. O que você acha da gente pedir pro pessoal mandar as suas dúvidas? E aí a gente pode escutar eles. Eu acho uma boa ideia. Como é que eles fazem então, Lili? Pro pessoal interagir com a gente, tem que mandar um e-mail pra hostcast@hostnet.com.br, colocando o assunto, a pergunta e os contatos que a gente vai telefonar pra você gravar a sua pergunta pra gente responder e colocar no programa. A gente pode mandar telefone ou pode mandar o contato de Skype, que também a gente consegue. Pode gravar por Skype. Isso aí. Então, assim, se você tiver alguma dúvida ou sugestão de pauta, também se você sugerir uma pauta, eu queria que vocês falassem sobre alguma coisa. A gente vai falar o seu nome no início do programa. Olha, essa pauta foi sugerida pelo Joãozinho lá de Cachoeira de Itapemirim. Né? Cachoeira de onde? De Itapemirim. Não sei se existe. Acho que não, né? Mas enfim, a gente pode dizer o seu nome no início, se for sugestão de pauta, e a gente vai fazer programas respondendo sua dúvida. Então, se você tiver uma dúvida sobre Cloud Computing, hospedagem, web como um todo, ferramenta, eu tô com uma dúvida em WordPress, alguma coisa. Então, a gente vai te ajudar. Então, a gente vai ter episódios específicos que vão tirar a sua dúvida. E vamos falar seu nome, né, os seus contatos e tudo mais. Então, entre em contato com a gente, manda o seu e-mail, manda sua dúvida para hostcast@hostnet.com.br, descreve lá, bota como é que a gente pode entrar em contato com vocês e vocês vão fazer parte do Hostcast. Vamos começar falando sobre definições de Cloud Computing, porque a gente estava conversando aqui antes, né, Cauê? Existem várias maneiras de se definir Cloud Computing. Não existe nenhuma definição pré-determinada sobre o que é Cloud Computing. Até em evento, às vezes eu costumo comentar que na internet ela é baseada em RF6. Sim. As RF6 são tipo a bíblia da internet. Como que a internet tem que ser gerida para que todos possam participar e ser colaborativos. A internet não é um sistema fechado. Uhum. E as RF6 são os padrões que são criados de como que o software vai funcionar.
O Cloud Computing, ele não é um software, em geral, não é, ele é uma nova forma de comunicar a internet. Ele é um conceito, né? Ele é um conceito, exatamente. Mas esse conceito, ele não é determinado como um conceito de DNS. O DNS, você vai pegar, o DNS funciona assim, e a regra tal determina que ele funciona dessa forma, e o DNS tem que funcionar assim e pronto. O Cloud Computing não. O Cloud Computing não tem nenhuma manual de como que ele deve ser instalado. O Cloud Computing ele pode ser uma ferramenta que uma empresa divide em vários data centers ou mesmo uma parte de um servidor. Às vezes a pessoa fala, eu tenho um cloud e eu estou em diversos servidores. Não necessariamente. Às vezes tem um cloud que é uma parte de um servidor. Então, o conceito de Cloud Computing ele pode ser interpretado de acordo com o que melhor você acreditar que ele se encaixa à sua necessidade. E as próprias empresas de hospedagem interpretam cada uma da sua maneira. Cada uma da sua forma. Porque então, acaba que o produto vendido é cloud. Aí você fala, não, mas o cloud da empresa X é igual ao cloud da empresa Y. Não, cada uma idealizou da sua forma, estruturou da sua forma e vende da sua forma. Exatamente. Cada empresa ela tem, acho que a gente pode depois transcorrer sobre quais são os tipos, mas que me vem à cabeça, por exemplo, existe Cloud Server, que é você ter o servidor à sua disposição. Existe o Cloud da parte de web, que é você ter um servidor web em cloud que de repente você não precisa administrar o sistema operacional. Entendeu? Então, existem vários tipos de serviços para cada tipo de necessidade. Em geral, às vezes, quando existe essa desinformação, as pessoas acabam comprando mais do que elas realmente precisam. É verdade. Então, uma pessoa que não sabe mexer no servidor, administrar um servidor Linux, administrar um servidor, ela não deveria comprar um Cloud Server, que é a mesma coisa que contratar um servidor só seu, entendeu? Então, existem clouds gerenciados, existe o serviço da Amazon, que já é completamente diferente. Muita gente fala que a Amazon é o melhor serviço de cloud que existe. E, talvez até na diversidade dos serviços que eles têm de cloud, é possivelmente que eles sejam realmente melhores, porque eles têm muitos serviços diferentes. E foram pioneiros também, né? Foram pioneiros e existe uma experiência muito grande. Isso não quer dizer que um serviço não possa ser tão bem feito para a necessidade adaptado, né? Não quer dizer que todo mundo precisa contratar a Amazon para hospedar, porque a Amazon ela requer um conhecimento técnico muito avançado para você tirar proveito daquelas ferramentas. Vou dar um exemplo. É muita personalização, né? Muita configuração minuciosa que se você não souber fazer, ele vai funcionar contra você. Exatamente, por exemplo. Dentro da infraestrutura da Hostnet, alguns dos nossos serviços estão dentro da Amazon. Então a gente usa, por exemplo, o serviço de CDN que eles oferecem, que é de distribuição de pacotes ao redor do mundo. A gente precisa de servidores em diferentes localizações para a gente, que nós temos engenheiros aqui. A solução da Amazon se encaixava dentro parte de uma solução que a gente cria em cima. Então, para contratar a Amazon, você tem que ser um cara técnico, que sabe o que está contratando, que tem noção do que é uso de recursos de servidor, de quanto que você usa de banda, de como que você vai configurar, às vezes, um servidor até. Até porque isso é cobrado minuciosamente. Exatamente. A tabela de como que isso é cobrado, existem uma série de fatores que, por exemplo, se você deixar um servidor aberto e não tiver proteção e você for atacado e não souber se defender, você vai pagar pelo tráfego que você foi atacado, por exemplo, entendeu? É direcionado a um público especializado, né? Exatamente. Público técnico mesmo. E tem empresa no Brasil que precisa disso. Sem dúvida. A Hostnet precisa. Sim, então. É porque assim, fica parecendo, não, mas eles estão falando que a Amazon é uma bosta. Não, o Cauê falou, a Amazon é sensacional, mas você precisa de um conhecimento técnico absurdo para você poder gerenciar isso, ser cobrado por isso, porque você vai ser cobrado por isso, e ter um produto na sua mão. Você não vai comprar um notebook de 10 mil reais para jogar paciência no Windows. Então, é mais ou menos isso. É assim, eu acho que é uma questão de foco do profissional. Tipo assim, você é um profissional que você quer ser um engenheiro de telecomunicação, se você quer ser um LPI, certificado Linux, você poder ter acesso a um servidor é muito bom. Sim. Mas se você é um cara que trabalha com WordPress, e a gente vê muito isso, e o cara gosta muito do WordPress, é um desenvolvedor do WordPress, talvez ele não tenha menor interesse na infraestrutura que hospeda os arquivos, que guarda o banco de dados. Ele quer ter certeza que a aplicação em que ele vai rodar o WordPress, o ambiente que ele está
o cloud que está oferecendo esteja bem otimizado para que o PHP funcione rápido, para que o banco de dados responda rapidamente, para que no dia que der uma falha ele ter backup, para que ele não vai ter uma invasão, que o servidor é eficiente no FTP, ele se preocupa com... Então, a maioria das empresas hoje, elas não precisam administrar um ambiente, um cloud server. Eles precisam de um ambiente seguro para botar as aplicações dele. Que o mercado brasileiro começou a chamar isso de nuvem também. Também, é oportuno. Isso. E assim, essa briga pelo nome nuvem, assim, foi engraçado porque quando surgiu o termo cloud computing, começou as empresas a tentarem patentear o nome como se fosse uma tecnologia. Então, na verdade, existe um away em cima e aí acabou tudo virando uma nuvem, que é interessante até no sentido de que a coisa evoluiu. O serviço de hospedagem em si não é mais como era o serviço de hospedagem antigamente. Então, existem novos recursos, os clientes têm outras necessidades e isso precisa ser melhor, que a gente chama de parametrizado para o cliente. O que é parametrizar? É o seguinte, você está num ambiente de hospedagem e a tua aplicação é tão crítica que você não pode estar à mercê de um ambiente compartilhado em que um cliente, quando ele tiver problema, ele pode atrapalhar o servidor. Inclusive, tá o link nessa postagem, quem tá escutando esse hostcast, tem o link do hostcast que a gente falou sobre os planos antigos, só para o cara ter um paralelo. Ele, não, o que é o compartilhado? A gente vai ficar falando aqui de coisas antigas, a gente vai falar daqui para frente. Se tiver dúvida em saber o que é isso, tá o link aí, você escuta o podcast anterior, você saiba que é em 2012 e hoje a gente tá em 2014, né? Desde o ponto em que você tá escutando aí. Aí, quando eu falo de parametrização, eu falo de recursos bem específicos. Por exemplo, no caso da Hostnet, a gente pode setar o quanto de memória de PHP aquela aplicação vai consumir. A gente pode setar, tipo assim, esse script que eu tenho, ele vai ficar 10 minutos rodando no servidor. Ele não vai morrer, a gente não vai matar o script. Por quê? Porque no ambiente compartilhado isso não é viável. Então, e quando você começa a parametrizar o que o cliente pode fazer a mais, aí de repente ele não precisa mais comprar um servidor para poder gerar todo o ambiente que ele precisa para a necessidade específica dele. É legal, ele consegue dimensionar aquilo que ele precisa na hora que ele precisa e ter esse recurso. E além disso, ele sabe que ele está encapsulado. O que é encapsulado? Que se outro cliente der problema, aquele problema não vai afetar o caso dele. O que é sempre contestável, né? Porque se a internet parar, todo mundo vai ficar fora e... O servidor tá lá bonitinho. O servidor tá bonitinho, mas a internet que leva os dados para fora parou, então... Isso é o tipo de coisa que também as pessoas estão começando a entender isso, né? Que depende de vários fatores para que tudo funcione. Não é só o serviço interno, também é toda a infraestrutura da internet, que é uma rede que ninguém tem controle total, né? Então... Ninguém tem controle. E é engraçado, porque cada vez mais a gente depende que a comunicação, ou pelo menos as pessoas estão se tornando dependentes de estar presentes mais online do que fisicamente. Então, ficam realmente... qualquer falha no serviço, ela é muito criticada. E se você parar para pensar, o sistema bancário, por exemplo, que é totalmente complexo, ele para de funcionar, você não consegue mais fazer depósito no banco às 4 horas da tarde. Exatamente. Eles têm que parar e fazer um monte de conta, e a internet não. Então, eventualmente, ela vai ser parada por falhas, por ataques, por problemas. Quem trabalha com TI tem que ter certeza que os problemas acontecem. Sim. Acontecem. O que você tem que estar seguro é que você está numa empresa em que ela tem o controle dos processos. O que é controle dos processos? É saber o seguinte, eles sabem com o que eles estão lidando. Então, tem... Na internet, ela dá a oportunidade de muita gente meter o dedo, que é o que muitas pessoas chamam do sobrinho, né? E o sobrinho, ele vai mexendo com o aplicativo e, às vezes, ele consegue fazer coisas fabulosas que teriam um custo no mercado alto, mas ele não tem controle do processo. Então, ele instala uma ferramenta em que aquela ferramenta, se der problema, ele não vai saber resolver. E é por isso que as pessoas procuram alguma coisa que tem que ter um pouco de confiança também, né? Verdade. E confiança se consegue estando no mercado, debatendo, assumindo falhas. Botando a cara, né? Botando a cara. Então a gente falou que cloud tem muito conceito, tem várias vertentes e várias visões. Como a gente está no Hostcast, que é um podcast da Hostnet, eu queria saber, Cauê, qual é a visão da Hostnet em relação a cloud? O que seria cloud computing para a Hostnet, para os seus serviços de hospedagem? O cloud computing é um conceito que a gente já trabalhava na Hostnet antes mesmo desse nome existir, que é um conceito de balancear
os serviços que a empresa oferece em diversos servidores, são infraestrutura física, de forma que quando algum problema ocorresse, ele não afetasse a empresa por inteiro. Uhum. Então, esse conceito já era usado quando a gente separava bem o que é servidor de banco de dados, o que é servidor de envio de e-mail, o que é servidor de saída de e-mail, o que é um servidor que hospeda os arquivos do cliente. Então, era uma nuvem de servidores. Uhum. Então, você tem vários servidores que, mais ou menos no formato de uma nuvem, em que ele hospeda uma aplicação do cliente. E isso era providencial no sentido de a gente tinha o melhor de cada hardware para o que ele precisava. Uhum. Por exemplo, no caso de um banco de dados MySQL, normalmente você precisa de discos mais rápidos. No caso de uma aplicação de web, você precisa de mais memória. Uhum. Num servidor de SMTP, você não precisa de disco. Uhum. E daí você, no servidor que guarda os e-mails, é uma storage. Então você conseguia, através de uma nuvem de servidores, dar um serviço de hospedagem. É porque é importante que existia antigamente, se eu tiver errado você me corrija, empresas de hospedagem que botavam assim, você vai comprar um plano de hospedagem. Aí ele abria numa máquina um pedaço dessa máquina para você, cliente, e esse pedaço de máquina cuidava do seu site, do seu banco de dados, do seu e-mail, de tudo que era da sua conta ficava nessa mesma máquina. A Hostnet nunca fez isso. Exatamente, por isso que eu falo que o conceito de cloud dentro da Hostnet já existia antes da palavra cloud computing. A criança já existia, mas não tinha nome. Exatamente. A gente até brincava que o Michel, ele dava o nome de máquinas brancas, que a gente vai botar um monte de máquina branca aqui, quando uma parar, a outra vai assumir, é tudo máquina e a gente só vai se preocupar em fazer a aplicação. Ainda não chegou nesse estágio. Mas, então, depois veio esse conceito de cloud computing, que também reforçou um pouco o que mudou quando esse conceito chegou, que era a necessidade também do cliente poder decidir parametrizar melhor o ambiente dele. Uhum. Porque às vezes as aplicações, os clientes são criativos e vão criando sistemas que consomem mais servidor, que consomem mais recursos. E como a Hostnet basicamente começou como um provedor de hospedagem compartilhada, alguns clientes eles tinham uma necessidade de crescimento que acabava empurrando eles a quererem um servidor dedicado. Sim. Eu preciso abrir mais tempo, eu preciso ter o crontab. O crontab, para quem não sabe, é o agendador de tarefas. Então, eu preciso que um script rode tal hora do dia, eu preciso de um IP próprio e eu preciso de um certificado digital. Então, começaram a ter recursos que no ambiente compartilhado não se encaixavam muito. Uhum. E o conceito de cloud computing ajudou, na verdade, não só o conceito, aí as tecnologias que vieram para melhorar o Apache, que vieram para melhorar a virtualização dos servidores, elas permitiram que criasse um ambiente virtual, uma máquina virtual. Uhum. Não é exatamente uma máquina virtual, o nome dessa tecnologia é uma tecnologia de container. Uhum. Então, você dentro daquele servidor, você tem um container. E aquele container, ele é inteiro seu. Ele não é compartilhado. Uhum. Entendeu? Então, se você fizer uma aplicação que der um problema muito grande, que consome muito recurso, você vai ferrar o teu ambiente. Uhum. Mas você vai poder botar o ambiente como você quiser. Entendi. E você não vai atrapalhar o cliente do lado. Então, foi uma evolução do que a gente pensava de cloud computing. Assim, beleza, a gente tinha uma nuvem de servidores compartilhados. De repente, dentro dessa nuvem, a gente permite que o cliente ele tenha a aplicação dele sem ter que se preocupar em configurar servidor, em fazer backup, em botar tudo dentro do mesmo container. Porque hoje, esse conceito ele é aplicado na web pra gente, mas o banco de dados, tudo, envolvem serviços que complementam esse serviço de cloud computing que a Hostnet oferece, né? No caso, o cloud private. Uhum. Então, o restante já tinha esse conceito cloud e o private, que é nova categoria de plano de hospedagem que a Hostnet criou, ela teve imobilização, encapsulamento ou container, enfim, garante que o cliente tenha um espaço dele. É como se fosse assim, você chegou imagina um prédio cheio de apartamentos e você vai tentar alugar um apartamento daquele ali. Uhum. Eles vão te alugar o apartamento, vai utilizar aquele apartamento. Uhum. Se você precisar de alguma coisa, você tem que descer e falar com o porteiro. Uhum. O porteiro lá embaixo vai tentar resolver seu problema, mas ele também está responsável por resolver todos os problemas do prédio. Se esse porteiro estiver atendendo o apartamento 1, ele não vai te atender agora. Ele vai demorar um pouco mais. Com esse novo plano de cloud, com esse novo sistema de cloud, é basicamente como se tivesse o seu apartamento, você alugou e tem uma pessoa que toma conta do seu apartamento para você. Você vai ligar para ele e ele vai te atender
e ele vai mexer em tudo que ele precisa na hora em que você precisa, e você vai conseguir pedir certas coisas pra ele não vai ficar ocupado, e se o porteiro lá, aquele porteiro lá de baixo, se machucasse no apartamento 1, ele não poder atender o apartamento 2. Nesse modelo novo de cloud, seria como se fosse assim, você entrou no seu quarto lá, e aí você tá com, sei lá, pouca água. Aí você quer aumentar o encanamento. Eu quero aumentar o encanamento. Vai ter um negocinho lá, aumentar o encanamento, você mesmo aumenta e nem vai incomodar o porteiro lá embaixo, ele não vai nem saber que você tá... Você vai poder parametrizar. Por exemplo, eu quero ligar 3 aparelhos só, vamos supor. Eu quero agora ligar 4 aparelhos. No modelo antigo, eu tinha que descer, chegar pro porteiro e falar assim, olha só, instala mais uma tomada lá pra mim que eu quero instalar 4. Talvez ele falasse, não tem como. Exatamente. Porque pra esse apartamento aí só assim, 3. Exatamente. Agora não, é como se você pudesse assim, não, agora eu quero botar mais uma tomada. Você não vai furar a parede, não. Você vai dizer assim, ó, agora eu quero 4 tomadas e a 4ª tomada vai aparecer lá. Exatamente. Seria mais ou menos isso? Ou então você pode falar o seguinte, agora eu quero botar um elefante no meu apartamento. Aí você chega lá no cara lá de baixo e fala, pô, eu quero um elefante. Não, cara, não permite elefante nesse apartamento. Mas como você é no private, você pode levar o seu elefante. Pode fazer uma arca de Noé, na verdade. Beleza, cara. Falamos dos tipos de hospedagem, das formatos e tudo mais. Esse novo modelo, que é o Private. Mas, por exemplo, o cara tá começando agora. Ele quer ter um site, mas ele tá começando os estudos dele, ou tá construindo o primeiro site dele. Quais opções ele tem hoje no mercado, principalmente na Hostnet? Então, para quem tá aprendendo a PHP ou qualquer outra linguagem de programação, ele vai ter que procurar um provedor que atenda os requisitos básicos dele. Então, vamos dar um exemplo que eu gosto muito de falar sempre sobre o WordPress. O WordPress é uma ferramenta que é software livre, é uma ferramenta que cada vez mais as pessoas estão conseguindo fazer sites interessantes, templates interessantes e, na minha opinião, é disparado a melhor ferramenta para criação de presença na internet. O WordPress ele permite que você tenha a instalação básica dele, e nessa instalação básica não existem tantos plugins, não existem tantas customizações. Normalmente essa instalação básica ela não precisa de grandes recursos de servidor. Então, quase qualquer provedor de hospedagem que ofereça PHP e MySQL, eles vão atender bem. Então, não existe nenhuma necessidade de você contratar um servidor, um ambiente, um cloud server ou qualquer outra coisa, a não ser que você queira pagar também o gerenciamento disso. Sim. Que é caro e envolve riscos. O PHP tem que estar atualizado, você tem que manter um ambiente livre de bugs, uma infraestrutura forte. E vai cair de novo naquele negócio que a gente falou. Você não precisa de tanto e você vai ter que pagar por tanto. No caso do WordPress, então, por isso que eu bati no caso do WordPress. Mas pode ser que você trabalhe numa empresa maior e essa empresa, ela fez um sistema que roda paralelo ao WordPress. O WordPress funciona porque ele processa um lote de boletos que vão ser enviados para os clientes, e esse boleto ele tem que rodar todo dia às 18 horas. Então ele vai precisar de uma ferramenta, ou ele vai criar em PHP mesmo, uma ferramenta que gera esse boleto toda hora. Nesse caso ele vai precisar de um recurso chamado agendador de tarefas, que é o Crontab. O Crontab que você já citou. Né? Aí o Crontab ele já exige uma configuração específica para aquele cliente, né? Não dá para numa máquina que tem vários clientes ficar executando a aplicação de todo mundo em tal hora. Então daí começam as necessidades maiores para cada... No caso da Hostnet, a Hostnet ela é focada, ela tem bem determinado que a gente gosta de trabalhar com software livre e com o melhor ecossistema que a gente não o melhor, mas o ecossistema que a Hostnet usa, ela envolve software livre, PHP e MySQL para linguagem web. E a gente acredita nesse sentido que bate exatamente com o WordPress, por isso que eu não vou cansar de dizer que o WordPress é melhor. É basicamente 87% da internet, né? PHP, MySQL... Eu tomei cuidado de não dizer que é o melhor, porque tem muita gente que trabalha muito bem com Ruby on Rails. Vamos dizer que é o mais popular. É o mais popular. Isso, né? E tem gente que trabalha com Ruby on Rails, que também é software livre. Tem gente que trabalha com .NET, que já é proprietário. JSP. Cada um tem sua tecnologia. Sim. No caso, o negócio da Hostnet é bem determinado em PHP e MySQL, atualmente. Pode ser que no futuro mude, a gente tá aí. Mais de 80% dos sites que você entra hoje no seu dia a dia, provavelmente é PHP.
A gente acredita que dá para fazer tudo com PHP MySQL de web. E a gente faz tudo. Todos os sistemas da Hostnet eles são sistemas próprios. O painel de controle da Hostnet ele é desenvolvido internamente. Então, o site da Hostnet é todo feito... Usa direto PHP? Usa o WordPress? Usa o WordPress. E a gente tem esse negócio. Se o negócio de quem está ouvindo é Java, é Rails... Vale a mesma coisa que a gente está dizendo, só que ele vai ter que procurar a infraestrutura que seja especializada nesse tipo de negócio. O que não pode você achar que um provedor ele vai ter todos os tipos de solução melhores, entendeu? Quanto mais a empresa se focar em determinada coisa, melhor ela vai ser naquele serviço. Sim. Então, você vai ver que grandes empresas elas têm grandes problemas em gerir diversos tipos de tecnologia e às vezes ela deixa uma mais para trás e o foco da Hostnet hoje é software livre. É aquela velha história que você sempre me disse, é a história do pato, né? O pato Pode contar. Como é que é? O pato não sabe nadar, não sabe voar, não sabe botar ovo direito. Não canta. Ele faz tudo, mas ele não canta direito. Ele faz barulho, mas ele não faz barulho direito. Ele bota ovo, mas não bota ovo direito. Ele anda, mas é todo desengonçado. Ele não voa, nem anda desengonçado. Ele voa, mas... Então, assim, você fala assim, pato voa? Voa. O pato nada? O pato... Bota ovo. Bota. Mas tu come ovo de pato, come o pato. Exatamente. Então, assim, não procure por uma empresa pato. Procure uma empresa que é focada naquilo que você precisa. Você precisa de PHP? A Hostnet é uma empresa que foca exatamente naquilo que você está precisando no momento. Você não vai precisar se preocupar em administrar servidor, em se o backup está sendo feito direito. O backup você vai tirar no painel de controle. Você vai reiniciar o teu ambiente pelo painel de controle. Você não vai precisar... O teu backup não vai ficar no mesmo lugar onde está teu site. Não, vai ficar tudo bem estruturado num serviço de cloud, num servidor de nuvens, cada uma especializada para cada tarefa. Isso que a gente até comentou isso. O teu e-mail não está no mesmo lugar do teu site, o teu banco de dados não está no mesmo lugar do teu site, o teu backup não está no mesmo lugar do teu site, mas para você tá tudo no mesmo lugar. Pra você tá tudo na Hostnet. Tá Exatamente. Tranquilo. Se Deus quiser. É um prédio com adesivo gigante, Hostnet, tá lá dentro. Exatamente. Não exatamente num prédio. Porque tipo uma casa, o que é da sala é na sala, o que é da cozinha é da cozinha. É o que as pessoas, quando vêm aqui na Hostnet, querem ver. Vou dar um exemplo só, por exemplo. Um dos serviços mais importantes para quem faz hospedagem é o serviço de DNS. Sim. O DNS é quem responde pelos os nomes de domínios. Os DNS, por exemplo, da Hostnet, estão espalhados em 3 continentes diferentes. Então, na verdade, quando eu falar, não é um prédio, não, é uma infraestrutura que está na internet. Por exemplo, se acontecer uma coisa muito ruim em determinado data center, a gente vai ter que se mover para outro data center. Sim. Então, a gente não tem um contrato com um data center específico. A gente tem contratos de infraestrutura com diversas empresas, inclusive a Amazon, que nos permitem ter um serviço muito bom de PHP e MySQL para quem não quer se preocupar em administrar servidor. Mas eu sou administrador de servidor. Parabéns. Beleza, se você não quiser se preocupar em administrar servidor, a gente está aqui. Mas se você quiser, você vai procurar uma empresa que ofereça exatamente o que você está procurando. Porque assim, você fala assim, não, é porque a empresa X é uma bosta. Não, a empresa X só não é o que você precisa. A maioria é uma bosta, a verdade é. Mas você tem que procurar a que mais se identifica com o teu negócio, entendeu? Eu preciso disso. Beleza, às vezes tem uma empresa que é uma bosta em várias coisas, mas ela é muito boa naquele tipo de serviço. Que é o que mais acontece, porque normalmente as empresas começam a ser muito boas em uma coisa, e daí ela acha que vai conseguir ser boa em todas as coisas, e ela faz um monte de bosta em volta da... Vira pato. Eu sou fã das empresas que não são gigantes, entendeu? Que atendem os clientes, que dão conta da demanda, entendeu? Essa é a empresa que a Hostnet tenta ser, uma empresa que não tenta se alavancar, ou fazer um overbooking, ou entupir os servidores, não. A gente vê o negócio como uma visão de longo prazo. Então a gente quer estar aqui daqui a 20, 30, 40 anos. E para isso você não pode ficar fazendo muita loucura, muita alavancagem, Esse é o negócio da Hostnet. Para amarrar isso tudo, né? Falamos sobre cloud, falamos sobre a visão de cloud na Hostnet e falamos sobre necessidades, né, de cada um. Para amarrar tudo, para finalizar,
Como é que um cliente, vamos tentar criar classes. O cliente basicão, aquele cara que está começando a construir o site dele, o que ele assina, vamos dar um exemplo, na Hostnet, né? Porque é o que a gente consegue explicar, né? Como é que é cada tipo de plano que a gente tem para cada tipo de cliente que precisa dela? Então, todos os planos da Hostnet, eles são cloud, como a gente veio falando. Então, a primeira categoria que a gente tem é o Cloud Basic. O que o Cloud Basic oferece? Ele oferece uma estrutura pronta, compartilhada de hospedagem de sites. Então, o cliente ele tem desde do Basic 1, que esse é o cara para ter e-mail, ele pode criar um site no web fácil, mas ele não tem a linguagem de programação. Nesse caso, ele não tem o PHP. Esse é um plano para quem vai fazer um site totalmente estático. Isso permite a gente dar um preço mais em conta. Ele começa por R$19,90. Então você tem um serviço de cloud para hospedar e-mail, domínio, botar uma página às vezes única, estática na tua empresa. Coisa bem enxuta, você consegue fazer isso por R$19,90. Depois você vem o primeiro plano com hospedagem com PHP e MySQL, que já é o Basic 2. No Basic 2 ele tem todos os recursos anteriores, né? uma nuvem de servidores, só que nessa nuvem existe também o serviço de MySQL, que é separado de onde fica o site, e permite ele instalar vários aplicativos, como WordPress, mais de 50 ferramentas. Pode criar uma loja. Loja, pode fazer blog, usando PHP e MySQL, mesmo sem conhecer, mesmo sem saber programar. Pelo instalador automático, tem várias aulas que o Guanabara oferece, e ensina a usar essas ferramentas. Ou seja, você não precisa conhecer PHP para poder tirar proveito do PHP. Você não precisa saber um comando de PHP. Não precisa saber um comando de PHP, pronto. Exatamente. E depois a gente tem o Basic 3. O Basic 3, ele não tem controle de tráfego e espaço. Ele tem outros parâmetros que protegem o servidor, limitadores, mas é para quem não quer se preocupar com espaço ou tráfego. Essa fecha a categoria Basic. Depois da categoria Basic, que tem essas três vertentes, vem a categoria Premium. A Premium também é uma hospedagem compartilhada, mas a Premium ela tem servidores mais poderosos, com mais memória, mais capacidade de processamento, somada que ela tem menos clientes por servidor. Vai numa categoria iniciando a de R$59 e vai até o teto. São basicamente iguais, mas você tem um servidor dimensionado para um site com porte maior, daí você tem mais espaço, mais tráfego. Voltando àquela história do hotel, seria aquele hotel que em vez de 300 apartamentos por andar, teria 2 ou 3. São cada vez mais recursos que o cliente precisa. E agora tem o Private, que o Private é um ambiente ideal para quem precisa de mais recurso, definir tempo de execução de script, precisa do certificado SSL, precisa do IP próprio, preciso eu configurar o agendador de tarefa, que sejam executados tal hora, preciso ter relatórios de desempenho desses processos todos, preciso ter uma capacidade determinada de processador. Então é um recurso para quem às vezes começa num plano e vai crescendo, fecha o ciclo, e daí vem o Private. O Cloud Private ele começa em 99 e também vai subindo de acordo com a necessidade do cliente. Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o que é cloud. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tenham em relação não só aos serviços da Hostnet, eu tô com dúvida em relação a cloud computing, do conceito em si. Eu achava que computação nas nuvens era só Dropbox que eu botava meus arquivos lá. Não, são vários conceitos incluídos em um. E principalmente se você tiver qualquer dúvida em relação aos serviços da Hostnet, também pode entrar em contato com a gente, entrar em contato com a própria empresa no site da hostnet.com.br. Entre em contato, tira sua dúvida para você poder escolher o melhor serviço de hospedagem em cloud computing. É isso, gente. Valeu, um abração. Tchau, tchau.